sobre a última vitória. Qual foi a sua última vitória? E Jesus também, quando ele esteve aqui na terra, ele passou a última vitória. Ele sofreu para que ele pudesse vencer para todo o sempre. E nesse momento, nós vamos estudar, o tema de hoje é vitória na terra. Assim como Jesus, onde nós estudamos, Jesus venceu lá no céu, com a guerra contra Lúcifer. Jesus expulsou ele do céu e saiu vencedor lá no céu. Hoje também nós vamos ver a vitória na terra. E essa vitória, ela garantiu também a nossa vitória. Amém? Amém. Você é mais que vencedor, porque você venceu a batalha contra o pecado e você está aqui essa noite. Amém. E nós vamos começar nossa mensagem com uma introdução especial. No dia... Ontem foi dia 6, né? Não, 24. O terremoto que aconteceu ontem, né? Foi o dia 6, né? Mas hoje é o dia 6 de junho de 1944. Esse dia, está mostrando um cenário de guerra ali, foi o dia D da Guerra Mundial. O dia da vitória. O dia D, o dia que marcou a vitória. Foi o dia em que as tropas aliadas desembarcaram nos mares de Normândia, no dia 6 de junho de 1944. Alguns países aliados, eles desembarcaram para vencer a vitória contra o ditador e a Alemanha, que parecia imbatível, parecia um trem, uma locomotiva de ferro imparável. O exército alemão, que trazia em si grandes tragédias, grandes acontecimentos terríveis e trágicos. Então, as forças aliadas, elas desembarcaram, ali alguns países que se aliaram para enfrentar Hitler e a Alemanha, e eles se aliaram para enfrentar essa guerra. E nesse dia, a vitória foi gerada, a vitória foi concretizada. Então esse dia era um dia fundamental para que eles pudessem conseguir a vitória sobre o ditador Hitler. A partir de então, embora várias batalhas dolorosas foram travadas, mas se iniciou o declínio das forças daquele cruel ditador, que terminou com sua derrota total e a libertação dos povos oprimidos. Então, aquele dia 6 de junho de 1944 foi o dia D, onde houve uma grande queda no exército de Hitler, e a partir daquele dia em diante, daquela guerra que aconteceu ali, Hitler foi perdendo as suas forças e foi cedendo a derrota até ser derrotado totalmente. E assim como aquelas forças aliadas, elas precisavam lutar contra a tirania de Hitler, hoje nós também estamos lutando contra a tirania de um mal que está sobrevindo sobre toda a humanidade, contra as forças malignas desse mundo tenebroso. Nós também estamos, da mesma forma, como seres humanos, sujeitos a um tirano, que o Apocalipse denomina ele como? Alguém sabe dizer como o Apocalipse denomina esse tirano? O dragão, a grande serpente, o diabo, o Satanás. Ele tem enganado o mundo inteiro, assim como ele enganou até essa parte dos anjos e dominou ali eles, e assim foi lançado para a terra. Também ele tem dominado e enganado muita gente aqui no nosso mundo. Agora, nós estamos no meio de uma guerra com dimensões cósmicas. Também essa guerra tem dimensões universal, mundial, uma coisa que você não consegue nem compreender de quão grande é essa guerra que nós estamos travando aqui. Todo o universo está contemplando o cenário dessa guerra que está se travando aqui. Todo o universo, vários mundos, lugares que você nem conhece, o céu inteiro está contemplando essa batalha que está acontecendo aqui na terra, do qual você é um dos soldados que está lutando essa batalha. E também, cada um de nós temos que ter o nosso dia D, o dia da nossa vitória contra o pecado. O dia D,
o dia que a gente precisa entregar nossa batalha na mão do Senhor Jesus. Na história da humanidade, quando Jesus desembarcou em nosso mundo problemático e sofrido para travar a batalha mais decisiva contra as forças do mal, é assim que o Apocalipse descreve essa batalha aí que aconteceu lá no tempo de Jesus. Jesus, o nosso autor principal, o nosso general, desembarca nesse mundo há mais de 2000 anos atrás para garantir a nossa vitória, para de uma vez por todas decretar o dia da vitória em nossas vidas. E Apocalipse capítulo 5, versículo de 1 a 5 diz o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com uma voz forte, dizendo: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém poderia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, esse o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Viu só? Nessa visão que o apóstolo João teve, no livro de Apocalipse, fala que João, ele viu um livro selado, com selos, todo selado, por dentro e por fora. Mas ele viu que no céu, na terra e debaixo da terra não existia ninguém com capacidade ou ninguém digno de abrir aquele livro. E João, ele começa o quê? A chorar, porque ele sabia que naquele livro estava a história do povo de Deus e estava toda ali escrita naquele livro. Ele viu que o nosso destino estava selado ali naquele livro. E se não achasse ninguém para desselar aquele livro, nós todos estaríamos perdidos. Aquele livro conta a minha história e a sua história. A história dos santos, dos salvos, que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Mas, então ele ouve uma voz. Um ancião declara: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Quem é esse leão? Jesus Cristo. Por que chama Jesus o leão da tribo de Judá? Porque Jesus tem a sua descendência de um dos filhos de Jacó, que se chama Judá. Então a sua descendência vem da tribo de Judá. E Jesus é comparado com um leão. O leão é o estandarte representativo daquela tribo. A tribo tem um leão como representação da sua bandeira. E Jesus Cristo é esse leão. Jesus é o leão da tribo de Judá, que pode quebrar os selos e abrir o livro. Agora, o livro com os 7 selos é o livro da história em relação ao povo de Deus, e só se encontrou no universo inteiro uma pessoa digna de abrir esse livro. E como nós já sabemos, essa pessoa digna é Jesus. E diz que naquele momento o livro ele ainda se encontrava selado. Mas no capítulo 6 fala que o livro selado com 7 selos foi a história do povo de Deus. E esses selos representam um período da história do povo de Deus. Cada selo daquele representa um tempo da história dos fiéis. No tempo da primeira igreja, a igreja dos discípulos, dos apóstolos, é o primeiro selo, a igreja pura, a igreja imaculada, com a doutrina de Jesus Cristo. E aí vai passando a outras igrejas, as igrejas perseguidas, vai passar a igreja do tempo da reforma, chega até a nossa igreja dos nossos anos, no nosso século 21, século 20, século 21. As nossas igrejas estão representadas nesse último selo do livro do Apocalipse. E dentro desses selos existe tudo que a gente está passando hoje em dia. Os irmãos, todos nós que estamos aqui, as igrejas do mundo inteiro, os cristãos, a corrupção no mundo religioso, a falsa doutrina, as falsas mensagens, a pregação enganosa, Apocalipse 24, a esse último engano, está tudo ali nesse último selo, a igreja de Cristo representada. Agora,
Só Jesus Cristo foi digno de desatar o livro e de quebrar os seus selos. Jesus Cristo é aquele que venceu o inimigo e o pecado. Apocalipse capítulo 5, versículos 6 e 7 diz o seguinte: está escrito ali, mas vamos abrir. Apocalipse capítulo 5, versículos 6 e 7 nos diz o seguinte: então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Um cordeiro foi visto por João, sentado no trono. Mas esse cordeiro, ele parecia que estava morto, seu livro. Ele parecia que foi morto, mas ele estava vivo. E esse cordeiro também representa Jesus. Jesus, ao mesmo tempo, no Apocalipse, que ele é o leão, ele também é o cordeiro. 2 figuras totalmente distantes da outra e diferentes. O cordeiro é o rei, domina. O leão domina, o leão é o rei. O cordeiro não. O cordeiro é inocente. O cordeiro é o único animal que você mata ele e ele não grita. Ele não dá nenhum sinal de que está morrendo. Né? Fora do porco, você mata o porco, ele está gritando, né? O boi também, né? Eu assistia muito lá também, na minha terra, né? Matava os animais lá, o boi, e lá no açougue, lá, né? Lá no lugar de matadouro, e o boi gritava, né? Muito. Mas, e os porcos também, mas o cordeiro, ele não grita. E o cordeiro é dócil, manso, né? Ali, a aparência dele é suave. Agora o leão não. O leão, ele expressa o quê? Expressa medo, ele expressa domínio, autoridade, até o jeito dele andar, a juba, né? O jeito dele andar expressa autoridade. Porque Jesus é a mesma forma. No mesmo tempo que Jesus morreu sem abrir a sua boca, Jesus também venceu como o leão da tribo de Judá. Então Jesus, ele tem esses 2 aspectos dentro do livro do Apocalipse. Jesus, ele domina, e Jesus, ele morreu também para que ele pudesse ganhar essa autoridade. E esse cordeiro, ele pega na sua mão esse livro. E esse livro, quando ele pega nesse livro, fala que os 4 seres viventes que adoram o Senhor todos os dias, de dia e de noite, declarando santo, santo, santo. E os anciãos que estavam ali assentados no trono, todos eles jogam de joelho e começam a adorar e começam a tocar as suas harpas com uma taça de incenso, que são as orações dos santos de todas as eras, desde o início do cristianismo até hoje. As orações de todos nós foi vista por João dentro dos incensários, daquelas taças de incenso. Essas orações é aquela oração que você na sua casa clama a Deus por misericórdia na sua vida, que você clama para Deus salvar você. Aquela oração que você fala que você não aguenta mais viver nessa terra, a dor está tomando conta do seu coração. Aquelas orações de um cristão que morreu apedrejado, que morreu lá, né, nos países que não podem pregar o amor de Deus, ou que morreram no passado na fogueira, nos coliseus, leões demoraram. Essas orações foram vistas por João dentro desse incensário, e todos eles, em espírito de adoração, se prostram diante do cordeiro e começam a adorar a esse cordeiro. Agora, quem é esse que é tratado como um leão, como um cordeiro ao mesmo tempo? Jesus Cristo. Sem dúvida, o próprio João no Apocalipse, quando Jesus vai se apresentar para ser batizado, João fala o quê? Em João capítulo 1, versículo 29, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João próprio declarou que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que arranca, que tira o pecado de cada um de nós, que tira o pecado de toda a humanidade. Jesus Cristo é a figura do Cordeiro. Jesus venceu ao ser o nosso substituto. Ele expiou todos os nossos
pecados. Isaías 53, versículo 4, diz aí o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós considerávamos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Quando Jesus morreu na cruz, muitos olharam para Jesus e falaram: aquele homem, olha, aquele homem ali está merecendo o que ele está passando. Ele está sendo ali esmagado pelo pecado que ele cometeu. Ele está morrendo na cruz porque Deus abandonou ele. Ele está morrendo ali porque nem Deus pôde salvar a vida dele. Muitos olharam para Jesus e falaram que ele era um aflito de Deus, afligido. Mas Jesus passou tudo aquilo para quê? Porque ele foi como um cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus criadores. Mas ele não abriu a sua boca. Jesus Cristo, Ele passou tudo isso por mim e por você. Jesus Cristo sofreu. E muitos olhavam para Jesus na cruz e falavam que Jesus não tinha solução. Mas Ele só passou tudo aquilo porque Ele quis carregar sobre as suas costas o pecado de todos nós, por livre e espontânea vontade. Ninguém obrigou Ele, Ele não foi obrigado, não foi nada. Ele quis sofrer por livre e espontânea vontade, sabendo o que ele iria enfrentar aqui na terra. Jesus carregava a maior angústia de todas, de todo mundo. Sabe o que a angústia era? Ele sabia desde o dia que ele nasceu como que ele iria morrer. Essa é a nossa pior angústia na nossa vida. Se você soubesse que toda doença você iria morrer, aí você nem escolheria nascer. Jesus escolheu nascer mesmo sabendo que morte ele iria morrer. E Jesus, por livre e espontânea vontade, Ele carregou as nossas transgressões e os nossos pecados sobre os seus ombros. E nós só precisamos fazer o quê? Agradecer a esse Cordeiro de Deus. E por que Jesus teve que sofrer isso tudo? Por que foi necessário Jesus ele sofrer isso tudo? Por que Jesus ele passou por isso? E em que sentido essa é a vitória que garante nossa libertação das forças do mal? Por que Jesus ele precisou passar por tudo aquilo? Será que não teria outra forma? Será que não teria outro jeito? Será que Jesus não podia criar outro Adão e outra Eva e matar aqueles e criar outros? Será que Jesus não poderia, logo que foi começado ali o pecado, Jesus não poderia extirpar o pecado de uma vez por toda, tirar da terra? Jesus não poderia fazer aquilo? Poderia. Mas por que Jesus ele sofreu lá na cruz? No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. João 6, 23. O salário do teu pecado é a morte de Jesus. Mas quando você olha para a cruz, você não se vê na cruz, você vê Jesus lá na cruz. Quando eu olho para a cruz, seu livro, eu não vejo eu lá na cruz, eu vejo Jesus na cruz. Por quê? Porque o salário do nosso pecado foi a morte do nosso Salvador. Romanos 6, 23 fala que o pecado só se paga com sangue. É o sangue por sangue, vida por vida. E o único que tinha uma vida capaz de pagar todas as vidas do mundo inteiro era Jesus, porque ele era perfeito. E no santuário que tinha na terra, o que aconteceu naquele santuário? Era levado o cordeiro, sem defeito nenhum, sem mancha e nem mácula nenhuma. Não tinha pereba, não tinha sangramento, não tinha doença, não estava com a perna quebrada, não estava manco, não estava nada. Era perfeito. E aquele cordeiro que era perfeito era sacrificado no lugar do pecador. Assim Jesus também, o único que foi perfeito na terra, foi sacrificado por nós que somos pecadores. Foi por isso que foi necessário. Porque tanto Ele nos amou, como diz lá em João, fala aqui, porque Ele amou o mundo, João 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele foi o único capaz de derramar o sangue, e precisaria ser um sangue inocente. E Jesus
foi um sangue inocente. É muito triste você ver um inocente morrer, né? No lugar de alguém. É muito triste você ser julgado quando você não fez nada e a pessoa dizer que você fez aquilo. Jesus Cristo passou por tudo isso. Jesus Cristo foi julgado no meu e no seu lugar. Jesus venceu ao demonstrar na cruz o amor de Deus por cada um de nós. Romanos 5:8 fala que mais nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Jesus não morreu por pessoas santas. Jesus não morreu por crentes certos. Jesus morreu por cristãos errados, por pessoas tortas. Jesus não morreu por pessoas certas. Jesus morreu por pessoas com defeitos, assim como eu e você. Porque se ele fosse esperar para a gente tirar todo o nosso pecado, se Jesus fosse esperar para a gente largar todos os nossos vícios, todos os nossos pecados, nós nunca seríamos salvos. Por isso que a Bíblia fala que ele se entregou na cruz, apesar de nós sermos ainda pecadores. Porque o médico é para os doentes, o médico não é para os sãos. O que seria dos médicos se só existissem pessoas sãs na terra? Morreria de fome, né? Então, o que seria de Jesus morrer na cruz se todos nós fôssemos perfeitos? A Bíblia fala que Jesus não esperou a gente ficar perfeito para morrer. Ele morreu apesar de sermos ainda pecadores. E o próximo aqui, Jesus venceu ao demonstrar que o ser humano pode vencer a luta contra o mal. Jesus venceu para demonstrar que eu e você também podemos vencer essa luta, não de nós mesmos, mas através da sua vitória. Hebreus 2:14 a 15 também vai nos relatar essa vitória. A Bíblia fala aí que portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por meio da morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Jesus venceu para derrotar aquele que tem o poder da morte. Venceu o diabo. E diz assim: por essa razão, ele deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso, fiel com relação a Deus e fazer expiação pelos pecados do povo. Jesus Cristo, pode notar, precisava ser igual a gente. Jesus Cristo não poderia ser o homem de ferro. Jesus Cristo não poderia ser o Superman. Jesus Cristo não poderia ser, um Zeus ou alguém indestrutível. Jesus Cristo não poderia ser um super-herói, apesar de ele ter sido o nosso super-herói de verdade, porque senão ele seria fácil para ele. Seria fácil para ele. Ele não precisava sentir dor, não tinha fome, não tinha necessidade, não tinha nada. Mas Jesus precisou ser igual a mim e a você. Jesus precisou passar fome, Jesus emagrecia, Jesus tinha doença, Jesus sofria, Jesus tinha necessidades fisiológicas, assim como eu e você. Jesus passou por tudo, porque ele precisaria reconhecer aquilo que a gente passou, para que ele pudesse sentir amor por a gente e entender o que a gente passa. Porque o que nós iríamos dizer? Ele veio perfeitinho, por isso que ele é fácil para ele, querer que a gente se salve. Se ele veio perfeito, agora ele quer que a gente se salve. Por que ele não fez a gente perfeito também? Mas ele veio com um corpo imperfeito. Ele veio sujeito a tudo que nós passamos. Todo tipo de dor que você passa, tentação, prova, luta, essa guerra que tu passa na tua vida, com a tua família. Jesus tinha problema com a família, com seus irmãos, Jesus tinha problema com seus amigos, Jesus tinha problema com toda a sociedade, todo mundo. Jesus tinha todos os nossos problemas, porque ele precisaria ser um sumo sacerdote. O que significa um sumo sacerdote? Alguém que está intercedendo por mim e por você. O sumo sacerdote era a pessoa responsável no santuário de levar os pecados da humanidade, das pessoas, e apresentá-lo até Jesus. Mas antes disso, o sumo sacerdote precisava o quê? Sacrificar um animal para se purificar a ele próprio, para que ele pudesse ter acesso ao lugar santíssimo. E Jesus Cristo se sacrificou a si próprio para que assim nós pudéssemos ter acesso ao santuário celestial, ao lugar santíssimo, para perdão dos nossos pecados. E aí, continuando, somos vencedores, mas não é nós mesmos não, nós somos vencedores nele. Você precisa entender isso, que muitos cristãos, eles pensam que eles têm a vitória, e pensam que pode fazer o que quiser, mas não é assim. Nós só somos vencedores por meio daquele que
que nos amou primeiro. Somos vencedores, mas não é em você. Você de si próprio não consegue vencer nenhum pecado, nenhuma dor, nada. Você não consegue vencer. Seus vícios, você não consegue vencer de si próprio. Quantas vezes, né? Tinha muitos vícios, né? Quantas vezes, na minha tentativa, agora eu parei. Eu falava assim, agora eu parei. Aí quando dava de noite, ou mais tarde, ou amanhã, eu parava uma semana, 2 meses, 1 mês, aí eu parei. Aí vinha aquela tendência de novo, e a gente caía de novo. É assim comigo, e eu sei que é com você também. Porque você também é propenso a cair. Mas em Jesus, nós podemos vencer. Só consegui adquirir a minha vitória no dia que eu falei, Jesus, de mim mesmo eu não consigo. Agora eu vou fazer um voto com o Senhor. E eu vou confiar que o Senhor vai me dar essa vitória. E eu fiz um voto com Ele. E eu falei, Senhor, a partir do momento que eu cumpri esse voto, o Senhor também está cumprindo o seu voto. E é nele que eu consegui alcançar a vitória. Você também só pode ter a sua vitória se você entregar as tuas almas nas mãos do Senhor Jesus. Ele é o nosso vencedor. Apocalipse 12:11 fala que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Esse momento aqui é quando os 144 mil passaram pela grande tribulação. E aí João olha aquele povo todo e fala, quem são esses? Aí fala assim, esses foram aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e venceram pelo sangue do Cordeiro. João viu a mim e viu você. Ele viu que nós só poderíamos ser vencedores se nós banhássemos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E aí, prosseguindo, para finalizar, a vitória dele também pode ser a sua vitória. O Cordeiro de Deus venceu por você na cruz e pode dar poder para você vencer aqui nessa terra. Amém? Se Jesus Cristo venceu, você também pode vencer. Se Ele te deu essa autoridade, você é mais que vencedor. Se considere vencedor. Quando Jesus falou com Josué na terra, Jesus falou, Josué, não te mandei eu, seja forte e corajoso. Eu estarei contigo onde quer que você estiver. Jesus, só Ele pode garantir a minha vitória e a sua vitória contra a luta do pecado. Então que Deus nos abençoe, que você possa entregar a sua vitória nas mãos de quem nunca perdeu uma batalha, o nosso Salvador Jesus Cristo. E para finalizar, vamos ficar de pé e vamos cantar mais uma vez o louvor, a última vitória. A última vitória. Já
vitória, então viver pra sempre com o Senhor. Vivemos pra sempre com o Senhor. Amém? Amém. E aqui tem uma oração especial para você que quer garantir a sua vitória. Amanhã também, antes de a gente fazer essa oração, amanhã nós estamos aqui novamente 7h30 da noite, começando o nosso culto pontual, igual o sol. Nós estamos aqui, né, para começar a nossa programação. E amanhã nós vamos falar de uma coisa que traz muita alegria no meu coração. Amanhã nós vamos falar sobre a felicidade. O tema de amanhã é felicidade. Então nós vamos ganhar essa vitória e vamos alcançar a nossa felicidade. Agora eu peço a você para colocar a mão no seu coração, para que a gente possa fazer essa oração que está escrita aqui no sermão. Oremos. Amém. Senhor, hoje eu reconheço que sou pecador, um ser com limitações, defeitos e quedas. Peço perdão por tudo isso. Eu aceito como meu Salvador. Eu aceito o seu sacrifício de amor na cruz por mim. Muito obrigado por ter carregado os meus pecados, minhas culpas e minha condenação. Muito obrigado, porque através do seu sacrifício eu sou livre. E agora quero pedir que o Senhor entre no meu coração e me ajude a viver com o Senhor e para o Senhor. Me ajude a superar todas as minhas misérias humanas, a viver na luz do seu rosto. Enquanto vier me buscar, que eu possa ir com o Senhor ao lar celestial, juntamente com os meus entes queridos, para estar para sempre com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.